Curso de Física 2, continuemos aí falando de fluidos e mais especificamente agora falando do manômetro de tubo aberto. O manômetro de tubo aberto é um instrumento, aliás, o manômetro é um instrumento que a gente usa para medir o quanto a pressão em um determinado ponto é maior que a pressão atmosférica, por exemplo. Então, o que ele vai fazer é medir uma diferença de pressão. Isso é importante porque quando a gente vai calibrar o pneu do carro, quando a gente vai medir, vai aferir a pressão arterial, o que a gente está interessado é, na verdade, o quanto a pressão naquele local, naquele ponto específico, é maior do que a pressão ambiente. E para isso a gente recorre ao manômetro. E aqui a gente vai ver um exemplo do manômetro de tubo aberto. Então, para entender aqui o princípio físico do manômetro, vamos fazer o seguinte. Eu vou atribuir um ponto aqui, ó, que eu vou chamar de ponto aqui eu vou chamar de pressão P. A pressão nesse ponto é igual à pressão atmosférica, que é o P0, mais a pressão da coluna de mercúrio, por exemplo, aqui, ó, da coluna do fluido que tem aqui. Então, eu poderia escrever esta expressão aqui assim, ó. A pressão P é igual ao P0 mais ρgh. Rho é a densidade ou a massa específica desse fluido aqui. No caso, pensando, por exemplo, no mercúrio, seria aqui a massa específica do mercúrio. E aí, jogando esse termo para o lado esquerdo, nós vamos chegar nessa expressão aqui, que é igual a isso. Isso aqui nós já sabemos que chama pressão manométrica. Então, a pressão manométrica, que é a pressão, que é essa diferença de pressão, é na verdade ρgh. E quando a gente está avaliando isso aqui, a gente está avaliando o seguinte: o quanto a pressão aqui é superior à pressão atmosférica. É isso que a gente está fazendo, tá? Então, quando eu estou avaliando a pressão manométrica dessa região aqui, eu não estou avaliando a pressão absoluta aqui, eu estou avaliando a pressão, o quanto, quando eu falo PM aqui nesse caso, eu estou me referindo a o quanto a pressão aqui é superior à pressão aqui fora. Então, isso é a avaliação da pressão manométrica de um ambiente qualquer. Nós temos também outros equipamentos, outros dispositivos que utilizam os princípios físicos aí da hidrostática, como por exemplo o macaco hidráulico, a prensa hidráulica, os elevadores hidráulicos, o freio hidráulico do carro, né, utiliza aí o chamado princípio de Pascal. É o que a gente vai ver aqui nessa transparência. Então, o que diz o princípio de Pascal? Ele diz que uma variação de pressão aplicada a um fluido incompressível, aquele fluido que não pode ser comprimido, a água é um bom exemplo. O ar já não é um bom exemplo, já não é um fluido incompressível. Então vamos voltar a falar da água, falar de um óleo aí, que são fluidos incompressíveis.
Então, se uma variação da pressão aplicada a um fluido incompressível contido em um recipiente é transmitida integralmente a todas as partes do fluido e às paredes do recipiente. Então, o que acontece? Se nós avaliarmos um ponto, por exemplo, desse fluido, ponto aqui, ó, um ponto X, avaliarmos aqui um ponto Y. Então, se nós fizermos variar a pressão de um ΔP aqui no ponto X, esse ponto Y também vai sofrer a mesma compressão, a mesma variação de pressão. Se aqui variou, por exemplo, de 10 a quarta em Newton por metro quadrado, aqui também vai variar em 10 a quarta Newton por metro quadrado. É isso que diz o princípio de Pascal, que nós vamos usar para mostrar, por exemplo, como é que funciona os macacos hidráulicos, por exemplo. Então vamos lá. De acordo com o que nós já aprendemos, a pressão nesse ponto aqui, ela é igual à pressão hidrostática mais a pressão externa. Então, a pressão externa aqui vai contar com o quê? Vai contar com a pressão hidrostática e a pressão que esse peso aqui está exercendo nesse êmbolo. Então, a pressão nesse ponto P, a pressão aqui em P, num determinado instante, vai ser a pressão a pressão externa e a pressão hidrostática. Então vamos avaliar aqui as equações. Ó, vamos imaginar o seguinte. Aqui está mostrando uma grande quantidade de bolinhas de chumbo. Eu vou representar aqui e você vai considerar apenas essas poucas bolinhas que eu estou colocando aqui agora. Ignora o restante aqui. Então, qual é a pressão nesse ponto P? É a pressão que essa coluna de fluido exerce sobre o ponto P, mais a pressão externa, sendo a pressão externa a pressão atmosférica e a pressão que esse peso aqui das bolinhas exercem nesse êmbolo. Então, essa é a pressão P. Está aqui, ó. Essa é a pressão P. É a pressão externa, considerando a pressão atmosférica e a pressão dessa quantidade de bolinhas aqui. Então, está aqui a pressão medida em P. Agora, numa nova condição, medindo uma pressão P', eu vou adicionar uma grande quantidade de bolinhas de chumbo aqui, ó, no recipiente. Ó. Estou acrescentando mais bolinhas. Então agora eu espero ter uma pressão maior aqui, porque vai ser resultado da pressão hidrostática mais a pressão externa, que é a pressão atmosférica e a pressão do peso com essa grande quantidade de bolinhas exercida nesse êmbolo. É a pressão externa P'. Se eu fizer aqui P' menos P, esse termo menos esse, conforme mostrado aqui, eu vou ter então o P externo linha menos o P externo, conforme mostrado aqui. Ó. Esse termo menos esse cancela, porque são iguais. A pressão hidrostática não é alterada, porque a coluna não é alterada. Então, o que está mostrando aqui é que a variação na pressão para esse ponto P aqui é igual à variação da pressão externa. Então, o que está mostrando é que o quanto variou a pressão externa é o quanto variou de pressão nesse ponto. Se fizéssemos isso para um outro ponto Q aqui, seria a mesma situação. O quanto variou de pressão aqui é o quanto iria variar de pressão aqui também.
que é a mesma coisa que iria variar aqui em P. Por isso que diz no teorema, a variação de pressão, se uma variação da pressão aplicada a um fluido incompressível contido em um recipiente é transmitida integralmente. Então, do jeito que a variação da pressão foi transmitida, por exemplo, para o ponto Q, ela vai ser transmitida também para o ponto P. É isso que diz o princípio de Pascal, que é um princípio utilizado para construir, por exemplo, o motor, o elevador hidráulico. Então, vamos imaginar que vamos analisar esta figura. Então, nesta figura, eu representei aqui um ponto X, e eu já sei que a pressão nesse ponto X, ela é o quanto varia a pressão nesse ponto X é o quanto varia na pressão aplicada aqui. Vamos analisar o seguinte. Então aqui, quando se aplica uma força F nesse êmbolo do lado esquerdo, esse FE, isso significa variar a pressão ao longo desse fluido. Porque força por área é pressão. Então, se inicialmente esse fluido aqui está em equilíbrio, está em repouso aqui no caso, e essa força for aplicada, isso vai implicar numa variação de pressão ao longo desse fluido. Sei lá, vou representar aqui essa variação no ponto X. Então, esta variação no ponto X, ela é a força E sobre a área E. Força E sobre a área E. Como essa variação de pressão, ela aparece, ela se transmite integralmente ao longo desse fluido, porque esse fluido é um fluido considerado não compressível, então vai aparecer uma variação de pressão nessa região do êmbolo, apresentando, portanto, uma força Fs para cima, que, dividindo essa força por área, na verdade aqui já vou consertar, é um F, não é Fs', é Fs simplesmente. Então, esse Fs, então o que vai acontecer? Como esta variação de pressão ela se transmite ao longo do fluido, vai aparecer essa variação de pressão aqui, comunicando uma força nesse êmbolo, empurrando de baixo para cima. Então, esta força dividida por área vai dar a variação da pressão, que é a mesma variação da pressão em X. Ela se transmite ao longo de todo o fluido. Então, aqui em X, aqui também é a mesma coisa. E aí, essa variação da pressão em X é igual à variação da pressão em X. Então, nós podemos igualar F, aqui, ó, assim, ó. Fe sobre AE, que é igual a Fs sobre AS. E aí nós podemos isolar Fs, esse Fs e vamos encontrar Fs, que é igual a AS sobre AE vezes Fe, que é, na verdade, esta equação aqui. O que a gente está mostrando aqui nesse caso? A força Fs, esta força Fs, ela é a área S dividido pela área E. Se a área S é uma área
maior do que a área S, significa que essa fração aqui, ó, é uma fração maior que 1. Então, o Fs vai ser a força E multiplicada por esse número maior que 1. Então, você vai ter um Fs maior do que o Fe. Ou seja, o elevador hidráulico, ele é, na verdade, um amplificador de forças. Amplificador de forças. Caso você queira, por exemplo, erguer um automóvel aqui nesse êmbolo, olha o que vai ocorrer aqui. Deixa eu fazer uma representação aqui, ó. Então, o amplificador, o elevador hidráulico, ele funciona como um amplificador de forças. Então vamos pensar aqui nesse elevador hidráulico, o que a gente sempre vê aí nos postos, nas oficinas, né? Aqui eu tenho um motor que exerce uma força nesse êmbolo de área menor e aqui nessa plataforma coloca-se o automóvel para ser levantado. Então, na condição de subir esse automóvel com uma velocidade constante, né, movimento uniforme, a força resultante nesse automóvel é uma força nula, ou seja, o Fs é igual ao peso do carro. Então, é possível aplicar uma força pequena para erguer esse carro com velocidade constante, de tal forma que apareça aqui um Fs, conforme mostrado aqui, ó, nessa figura da direita, apareça um Fs que simplesmente compense o peso do carro. E para conseguir uma amplificação de forças, você vai controlar você vai dimensionar o equipamento de forma que a área S seja uma área bem maior que a área E. Digamos que essa área S seja 10 vezes maior que a área E. Então a força Fs vai ser amplificada 10 vezes. É isso o elevador hidráulico que funciona de acordo com o princípio de Pascal.